Para quem está chegando agora, é sempre um prazer poder ajudar vocês, poder levar informação para dentro da casa de vocês e principalmente ajudar os filhos de vocês e ajudar vocês, mamães, também, que estão sofrendo aí nesse período, que eu sei que não é muito fácil, não. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Dalton Lima, mais conhecido como Encantador de Bebês, não sei o porquê. E eu tô aqui hoje para falar com as mamães, em especial as mamães que estão sofrendo das noites sem dormir, que estão aí passando por períodos bem difíceis e mostrar para vocês como que é possível sair das noites de insônia para as noites de glória, as noites bem dormidas, assim como a grande maioria das mães dos meus pacientes tem feito, tem tido os resultados e tem dormido melhor. Então hoje eu estou aqui para ajudar vocês, para trazer essas informações e para que isso possa entrar dentro da rotina de vocês e que possa se tornar uma realidade para vocês. Porque não é humano uma mãe não poder dormir porque o bebê está com insônia e está com algum problema, está com alguma dor. Então eu estou aqui para ajudar o seu bebê e consequentemente ajudar você a dormir melhor, a ter noites mais tranquilas e finalmente aí essas noites de glória que você está precisando. Então vamos lá, estou aí à disposição para responder perguntas de vocês. Mandem as perguntas, compartilhem essa live aí com outras mães que você conhece, que também não estão dormindo, que com certeza isso vai servir de ajuda e de auxílio para muitas mães aí que estão precisando. Então vamos lá começar falando do principal, que nem todo bebê é aquela calmaria que todo mundo deseja, né? Muitas vezes acontece nos primeiros dias serem aquela maravilha. Então a criança dorme bem, mama bem, não tem sinais de dores, parece que você está no céu. Passa uma semana, 2 semanas, os problemas começam a aparecer. Então isso é muito comum de acontecer. São problemas que acontecem aí com o passar dos dias e o bebê começa a ter sintomas, começa a ter dores, desconforto, e isso é bem comum de acontecer realmente. Também ocorre aqueles processos dos bebês que já nascem com algumas alterações e já começam a ter sintomas logo no primeiro dia de vida. Então também é comum disso acontecer, a gente observa aí muitos bebês que têm essas alterações e a gente fica atento a esses sinais. Como eu costumo dizer, o bebê que começa os primeiros dias de vida já com sintomas é porque ele sofreu alguma alteração já dentro do útero. Seja uma compressão do crânio, uma compressão de alguma região do corpo, um posicionamento que não estava tão adequado lá dentro do útero para ele. E aí esses sintomas já começam a aparecer nos primeiros dias. Os bebês que começam a ter alterações a partir de uma semana, de 15 dias, é porque eles começaram a criar algum tipo de vício posicional, sofreram alguma queda, sofreram algum chicote cervical, que a gente chama, que é quando o bebê leva o pescoço para trás com toda a força, sem ter sustentação ainda. Então, às vezes, no próprio manuseio dos pais ali com a criança, acaba acontecendo isso, de soltar a cabecinha, e isso pode levar a muitos sintomas. Então, a gente precisa ficar atento a isso. E também acontece aí de bebês que começam a apresentar sintomas com 2 meses, 3 meses, 4 meses, por diversos motivos. Hoje, por exemplo, eu atendi uma bebê de mais de 4 meses já, que começou a apresentar sintomas, e esses sintomas começaram a aparecer de uma forma meio inesperada, segundo os pais, eles não tinham observado uma causa específica. E aprofundando, a gente observando bem a fundo e vendo relações do que aconteceu próximo ali, tinha sido próximo ao período de vacinação. Então, vacinação dos 4 meses, né? A vacina ali do rotavírus. E aí mexeu um pouco com o intestino dela no período e agora ela estava tendo algumas respostas ainda alteradas do corpo. Então são sinais que a gente vai observando do bebê e a gente fica atento a cada detalhe. Então cada detalhe conta durante o desenvolvimento do bebê e a gente consegue ir fechando o quebra-cabeça, entendendo o que está acontecendo para oferecer o melhor para aquela criança, fazer com que ela durma melhor e fique mais tranquila. Então aquele sonho do bebê calminho, isso acontece 1 em 1 milhão, tá? Aquele bebê calminho que fica tranquilo sem precisar de nenhum tipo de tratamento. Aquele bebê que é tranquilo sem fazer tratamento com osteopatia, sem tomar medicamento, sem fazer nada. É muito raro isso acontecer, tá?
porque de certa forma alguma alteração esse bebê durante o desenvolvimento vai sofrer, alguma queda, algum processo alterado, às vezes alguma falta de informação também pode levar aí a alterações e sintomas para a criança. Então a gente precisa ficar sempre muito atento e precisa ajudar essas mães, esses papais aí que estão sofrendo com isso. Então, se você é daquela expectativa do bebê calminho, sem precisar fazer tratamento, sinto lhe informar que isso é difícil, mas existem formas de a gente conseguir ajudar o seu bebê que não é calminho a ficar calminho. E você vai entender um pouco mais sobre isso, como que isso funciona, e eu vou te explicar aí hoje até o final dessa live, você vai sair sabendo tudo isso. Muitos fatores podem piorar o sono do bebê, então a gente precisa ficar atento a esses fatores, precisa ficar atento aos sinais que podem estar causando aí a insônia do bebê. Porque é aquilo que eu sempre falo, bebê que tem dor não dorme bem. Então, se o bebê está apresentando algum tipo de sinal de dor, está apresentando algum sinal doloroso, chora, fica irritado, resmunga muito, faz muita caretinha, não fica contente com nada, parece que toda posição que ele está irritado para mamar, está irritado para soltar os gases, para defecar. Então esse bebê está sofrendo com algum tipo de dor, então a gente precisa descobrir que dor é essa, tá? Então essa é uma das causas aí dessa insônia, um dos motivos da insônia, principalmente relacionado à dor. Por isso que eu sempre falo muito, sempre prezo muito e pego muito em cima disso. Bebês que têm refluxo sofrem com dores, bebês que têm cólica sofrem com dores. Ou seja, eles têm dores e eles têm dificuldade para dormir. Então está tudo muito relacionado. É difícil que a gente veja um bebê que tem cólica, que tenha refluxo, que durma bem. Então é muito raro disso acontecer. Por quê? Porque ninguém que tem dor consegue dormir bem. Se eu tiver uma dor, eu não vou dormir bem. Isso é muito simples da gente perceber, tanto pela gente adulto mesmo. Então o bebê é a mesma coisa. Se o bebê tem algum tipo de dor, é muito difícil que ele consiga dormir bem, que ele fique tranquilo, que ele fique calminho. Então a gente precisa ficar muito atento a isso, observar esses sinais. O bebê está sentindo dor, o bebê está reclamando, a forma dele reclamar é chorando. O bebê está chorando, está se irritando, está resmungando, está apresentando algum sinal diferente, então fique atento. Isso é um sinal de dor e isso é um dos principais motivos da insônia do bebê, tá? Então, assim, acontece da gente precisar ajustar questões de rotina? Acontece. Acontece da gente precisar ajustar questões de dentro da casa, de iluminação do quarto, posicionamento de algumas coisas? Acontece. Mas de nada adianta a gente mudar a rotina do bebê se ele continuar sentindo dor, se ele continuar com refluxo, se ele continuar com cólica. E veja bem, o bebê que toma medicamento, às vezes ele melhora do sintoma. Mas o problema principal que está causando aquilo ali, muitas vezes não é tratado com medicamento. O medicamento não tem a capacidade de corrigir uma torcicolo, por exemplo. Então, se o bebê tem uma torcicolo, ele precisa de estímulos para que aquela torcicolo seja reduzida. E é difícil, o medicamento não vai fazer isso. A gente precisa de técnicas de reposicionamento, a gente precisa aplicar técnicas nesse bebê para que ele consiga melhorar. Essas técnicas podem ser feitas tanto dentro do consultório como na casa. Então eu costumo passar muitas orientações aos pais. E essas orientações são muito específicas e muito importantes. Por quê? Porque quando a gente muda questões do dia a dia do bebê, os sintomas começam a mudar. Então a gente começa a perceber que o bebê fica mais tranquilo, fica mais saudável, o crescimento dele é outro quando a gente aplica essas técnicas. E são técnicas super simples, é fácil de fazer em casa, não é difícil de realizar isso. E aí a gente consegue observar os resultados. Então é muito importante a gente observar tudo isso e esses sinais. Então assim, são fatores que mexem com o sono do bebê, as dores, tá? Então se o bebê tem dor, raramente, dificilmente ele vai conseguir dormir bem. E eu cheguei a essa conclusão simplesmente por conta de todo o acompanhamento que eu faço no consultório. Então todos os meus pacientes que chegam e apresentam algum tipo de dor também têm queixa de sono. Então essa dificuldade para dormir é uma queixa da grande maioria das crianças. Então os pais chegam ao consultório, a mãe com aquela olheira gigantesca, com aquela cara de acabada, de sono, de desespero, porque ela já não consegue mais esperança para melhorar. E aí o bebê apresentando todas essas alterações. Então o bebê não dorme bem, a mãe também não dorme bem.
E isso mexe com a rotina de toda a casa. Quem é pai, quem é mãe, que está acompanhando aí, sabe do que eu estou falando. Provavelmente já passou por pelo menos uma noite de insônia com uma criança e sabe o quanto isso mexe, o quanto isso incomoda toda a família. Então a gente precisa ajudar, precisa ajustar aí questões do corpo, do funcionamento do corpo dessa criança, para que tudo volte ao normal, tá? Então, a partir dessas experiências que eu tenho de consultório, de ver como os bebês reagem em relação à dor, piorando situações de sono, eu consigo trazer essa informação para vocês e trazer essa informação com veracidade. E as mães estão aí para comprovar. As mães estão aí para não me deixar mentir, que o bebê que tem dor não dorme bem. E aí o bebê começa a melhorar dos sintomas, ele começa a ficar mais tranquilinho e aí o sono começa a funcionar. Então o sono começa a fluir. Então a gente precisa ajustar aí o corpo do bebê, ajustar o funcionamento aí de todo o metabolismo dele para que tudo volte a funcionar bem, tá? Então a partir dessas experiências de consultório que eu estou dizendo para vocês, é muito possível de te garantir que o bebê que tem dor não dorme bem, tá? E desde sempre eu vejo o desespero das mães. Isso é muito comum, tá? Então, mãe ligou para mim, marcou a primeira consulta, eu sei que vai chegar ali uma mãe diferente da mãe que vai sair no último atendimento. Isso é clássico, tá? Então, é muito doido. E elas, às vezes, não têm essa noção, não percebem tanto isso. Mas eu que estou ali, estou vendo. É muito nítido a cara que as mães chegam de desespero, tá? Então, de desespero e de cansaço. E aí elas chegam, elas falam, muitos sintomas, muitas alterações. Eu vou anotando tudo, vou entendendo o que está acontecendo, vou diagnosticando, vou fazendo teste com a criança e aí a gente vai aplicando as técnicas e eu ensino o que é para fazer em casa. A mãe realizando o que é para fazer em casa, ela fazendo e seguindo todas as orientações bem certinho, o bebê começa a mudar. Quando a mãe volta para o consultório, quando eu vejo essa mãe por uma segunda vez, seja no consultório mesmo ou por uma teleconsulta, por exemplo, virtualmente, é outra mãe. A gente já começa a perceber mudanças na fisionomia dessa mãe. Aquela cara de cansaço, aquela olheira profunda, aquilo vai diminuindo, aquilo vai modificando. A mãe chega com... a gente, hoje em dia, todo mundo usando máscara, a gente não consegue ver o sorriso das pessoas, é difícil. Mas através dos olhos, da região facial, do olho, a gente percebe quando uma pessoa está sorrindo e quando ela está triste. E é muito nítido ver isso nas mães. Mesmo de máscara, elas chegam com uma fisionomia completamente triste, abatida. E aí depois, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que essa fisionomia muda. E mesmo as mães de máscara, dá para perceber que por trás elas estão sorrindo com os olhos de gratidão, de poder estar dormindo, de poder estar descansando e de estar tendo vida novamente. Então isso para mim não tem o que pague, é gratificante. Tanto ver uma criança melhorando das dores, melhorando dos sintomas que estão causando a insônia dela, quanto poder ajudar uma mãe que está sofrendo, que está dormindo mal, que está passando noites em claro por conta do bebê. Porque mãe nenhuma, até hoje, tá? Eu nunca vi, mãe nenhuma tem coragem de deixar o bebê chorando, o bebê passando dor, o bebê sofrendo e continuar dormindo, tá? Isso não é uma coisa comum de se ver. Uma mãe não deixa. E aí elas acabam passando a madrugada inteira acordada. Então, realmente é uma rotina cansativa, é uma rotina difícil, principalmente para quem é mãe de primeira viagem. Então não estava acostumado com nada disso. Já passou um perrengue ali por 9 meses para conseguir dormir com aquela barriga. E aí depois disso ainda tem dificuldade para dormir porque o bebê também não dorme. Então aí você imagina o estresse dessa mãe, você imagina o que essa mãe passa, toda a irritabilidade que ela pode ter. E isso é muito, muito comum da gente perceber, tá? E aí a gente vê, depois de algum tempo, como eu falei, a mudança na expressão dessas mães. Então uma mãe que está descansada, ela tem outra expressão. Ela não está tão irritada, ela não desconta irritabilidade em ninguém, ela dá risada, ela tem uma expressão de que dormiu melhor, ela já chega no consultório mostrando. Ela demonstra com o rosto, com a face, com a fisionomia e ela demonstra em palavras. Então a mãe chega e ela já fala:
Doutor, ele melhorou muito, tô conseguindo dormir, tô conseguindo descansar. Finalmente eu tô conseguindo dormir. Então isso não tem o que pague, realmente não tem preço poder proporcionar isso para uma mãe, ajudar o bebê dela a melhorar das dores e ajudar ela a poder dormir melhor, né? E por que as crianças melhoram? Tá? Por que esse sono melhora da criança? Porque ela melhora das dores. Então, vou repetir mais uma vez. Criança que tem dor não dorme bem. E aí elas começam a dormir melhor. Por quê? Melhorou o sintoma do refluxo, melhorou o sintoma da cólica, o intestino está funcionando melhor, essa criança está mamando de uma forma mais produtiva, então aquela mamada está sendo produtiva, não é uma mamada para alívio de dor, e aí a gente consegue ajustar tudo isso e essa criança começa a ficar mais calma, começa a ficar mais tranquila. Já é aquela criança que não se irrita mais quando vai deitar no berço, porque a grande maioria dos pais falam que o berço parece que tem espinho, que é colocar a criança lá e a criança acorda. Então isso muda, a criança terminou de mamar, fica um tempinho ali no posicionamento que eu indico, arrota, às vezes não arrota, e já volta a dormir. Então o bebê fica tranquilo, o bebê fica calminho. Por quê? Porque a gente melhorou o funcionamento do corpo, a gente deu estímulos para isso melhorar. A gente diminuiu compressões de inervação, a gente reduziu o torcicolo, a gente reduziu achatamentos do crânio e com tudo isso a gente conseguiu melhorar aí os sintomas do refluxo e da cólica. Então, um bebê que não tem refluxo e não tem cólica, ele tem uma tendência a dormir muito melhor. A gente observa muito isso. O bebê melhorou dos sintomas, o sono vai melhorar também, tá? E por que vale investir o seu tempo nisso? Justamente por isso, porque muitas mães acabam esperando aquele milagre dos 3 meses que tudo vai melhorar sem tratamento, e isso não acontece, tá? Tem mães aí, como eu sempre falo, que chegam no consultório com 6, 7 meses do bebê e a mãe está parecendo um zumbi, porque ela ficou esperando até os 3 meses melhorar, não melhorou, ficou esperando mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco e nada. E você imagina uma mãe há 7 meses sem dormir, contando só o período do puerpério, fora o período da gestação. Então aí isso gera um trauma para a mãe. Muitas mães falam que não querem mais engravidar depois de todo esse sofrimento. Isso gera um trauma, gera problemas familiares com o marido, com outros filhos. Então é uma irritabilidade tremenda. Então só quem é mãe, quem já passou por isso, por noites mal dormidas, sabe do que eu estou falando, tá? Sabem que eu não estou falando besteira. E vale a pena investir nisso, vale a pena investir o seu tempo nisso, tá? Por quê? Porque você vai investir um certo tempo do seu dia para fazer algumas técnicas que eu vou orientar, que eu vou ajudar você a fazer com o seu bebê, e o seu bebê vai começar a ter mais estímulo, então ele vai começar a melhorar daqueles sintomas. Então, além de você conseguir aliviar a dor do seu bebê, você vai conseguir fazer com que ele durma melhor. Consequentemente, você também vai dormir melhor. Então, é um investimento realmente, um investimento do seu tempo para que você consiga fazer aí essa mudança na rotina da sua família, na rotina do seu filho. Não é um gasto de tempo, é um investimento. É um tempo que você vai se dedicar para fazer com que o seu bebê melhore, que o seu bebê durma melhor. E são coisas simples, gente, são coisas fáceis de aplicar, são coisas fáceis de fazer, que a gente consegue realizar em casa e que os bebês aí começam a ter mudança dos sintomas. Então o bebê começou a aliviar as dores, ele já começa a ter mais soninho, ele já começa a dormir melhor, já começa a ficar mais calmo e tranquilo, e aí tudo vira sucesso, né? E eu entendo, assim, que você tá cansada, e eu sei que você está exausta, que você já tentou de tudo, que você já leu 1000 coisas na internet, que você já assistiu 1000 coisas na internet, às vezes tentou aplicar algumas coisas que você viu e não deu certo, tá? Por quê? Porque, como eu falo, não adianta a gente tentar ajustar só uma rotina do bebê. Não adianta a gente tentar mexer só na rotina. Se o bebê tem dor, a gente precisa ajudar na dor dele. Se o bebê está sofrendo com dor, a gente precisa melhorar essa dor. Então, só a rotina não vai ser suficiente. A gente precisa realmente dar esse estímulo para esse bebê, fazer com que ele melhore das dores, para daí a rotina funcionar melhor. E aí o sono vai funcionar bem, tá? E assim, eu sei que você precisa dessa ajuda. Eu sei que você às vezes se sente sozinha, muitas vezes não tem ninguém para poder te ajudar em relação a isso. Quando você reclama, você está sendo exagerada, porque você passa o dia inteiro com a criança. Então, para as pessoas,
você não está cansada, você não está fazendo nada, você só está cuidando do seu filho. Mas ninguém ficou no seu lugar o dia inteiro ali para passar tudo que você passou. E além de tudo, passar uma noite em claro. Então eu sei que você precisa dessa ajuda. Eu sei que você está sofrendo tudo isso. E eu tô aqui para te ajudar. Você sabe que eu tô aqui para ajudar e tô aqui realmente por vocês e pelas crianças. E é uma situação difícil porque assim, essas situações, esse estresse, esse cansaço faz com que muitas mães sofram da conhecida depressão pós-parto. Então, um processo de depressão pós-parto ali, ele pode parecer um pouco mascarado, mas as mães começam a demonstrar. Então, aquele cansaço excessivo, aquela falta de ânimo, aquela falta de vontade de conseguir fazer as coisas, parece que você está tudo no automático. Você só está ali para dar uma mamar para o seu filho, para balançar o seu filho e para passar noites em claro. Então, você já perdeu toda a esperança do que você podia fazer, você já perdeu toda a esperança do que podia acontecer para melhorar a condição de sono desse bebê, melhorar essas dores, e você já não tem mais esperança realmente, você já não sabe mais o que fazer. E parece que nada ajuda, que nada serve, né? Eu sei disso porque, como eu sempre falo, muitas mães chegam dessa forma no consultório. E elas chegam no consultório desanimadas de tudo, elas chegam sem vontade de nada. Realmente, algumas mães chegam no consultório até sem esperança de que o tratamento vai funcionar. E elas me falam isso, quando elas voltam para a segunda consulta. Às vezes elas não falam na primeira, que tem vergonha. Mas na segunda consulta, no segundo atendimento, as mães falam, nossa, eu vim, mas eu fiquei desconfiada. Eu fui embora achando que não ia modificar, porque eu já estava sem esperança. E aí ela chega na segunda consulta com esse relato, só que esse relato associado a uma melhora. Então ela me conta isso porque ela melhorou. Então o sono do bebê melhorou, as dores melhoraram, e agora ela tem motivo para dar um sorrisinho pelo menos. E aí ela fala, nossa, obrigado, doutor, porque eu achava que não tinha mais o que fazer, eu não tinha mais esperança de melhorar, o meu bebê já passou dos 3 meses e aquilo que eu achei que fosse melhorar não tinha melhorado. Então eu já tinha feito de tudo e não acreditei muito no tratamento, vim desconfiada, vim às vezes por uma indicação e graças a Deus o bebê melhorou. Então, para mim, isso não tem o que pagar. É gratificante demais ver uma mãe conseguindo dormir e um bebê sem dores a partir daquilo que foi proposto, desse tratamento que eu propus e das orientações que eu passei, que foi realizado em casa. E é muito legal tudo isso. E é por isso que é importante a persistência, a gente tentar de todas as formas melhorar essa condição de funcionamento do corpo do bebê. Existem mães que me mandam mensagem às vezes, falam, olha, ele estava melhorando, aconteceu alguma coisa, eu não sei o que aconteceu, que ele está apresentando um tal sintoma. A gente vai entender o que está acontecendo com essa criança e a gente vai mudar a estratégia. Então existem várias estratégias que a gente pode fazer. E a gente não pode desanimar, porque a luz no fim do túnel ela existe. A gente só precisa chegar até ela, a gente precisa caminhar. E muitas vezes só está um passo para a gente chegar lá. Só falta um passo para a gente conseguir alcançar isso aí, conseguir melhorar a condição do corpo do bebê e ajudar esse bebê aí a aliviar esses sintomas. Então, às vezes uma simples mudança de estratégia que a mãe faz em casa, a gente consegue ajustar. Já aconteceu, por exemplo, de eu passar uma lista do que era para ser feito em casa e os pais deixarem de fazer uma coisa. E essa simples coisa que eles deixaram de fazer foi responsável por não gerar os resultados que a gente estava esperando para um próximo atendimento. E aí, na segunda consulta, no segundo atendimento, eu cobrei isso deles. E era uma coisa muito simples. E aí eles falaram, nossa, eu não lembrava, tinha esquecido, vou aplicar. Eles aplicaram na segunda semana, na terceira semana que eles voltaram, os sintomas tinham melhorado. Então isso acontece muito. É muito importante essa atenção em relação ao que é para fazer, tá? E são coisas simples, tá? Mas é claro que às vezes acontece de esquecer alguma coisa ou outra. Por isso que eu tô aqui, por isso que eu tô à disposição sempre. Costumo dizer para os pais, para as mães, me chama, não passa perrengue, não passa aperto, não passa nervoso. Me chama, eu vou ajudar, eu vou responder
eu vou te direcionar sobre o que é melhor você fazer para a gente conseguir alcançar aí o sucesso do tratamento para o seu bebê. E aí a gente não pode desanimar por isso. Então, esses pais, eles chegaram, de certa forma, num segundo atendimento um pouco desanimados. Tinha melhorado muita coisa, mas ainda tinha um sintoma que não estava 100%, que estava incomodando. E aí, depois disso, eles viram que faltava essa orientação, faltava aplicar essa orientação, e aí eles chegaram para o terceiro atendimento de outra forma. Talvez se eles tivessem desistido, naquele momento, eles não iam ver, e eu também não ia saber que eles não aplicaram aquilo. Se de repente eles não voltassem para um segundo atendimento, se eles não dessem continuidade, talvez eles não fossem ter acesso a essa informação, que eu não fosse cobrar porque eles não estariam ali comigo, eu não saberia quais sintomas a criança ainda estaria apresentando, e aí eles não iam saber nunca que faltava aquilo lá, eles não iam lembrar, e aí não ia melhorar. Então a persistência é importante, e a persistência naquilo que a gente faz com vontade para melhorar, a gente consegue muito mais resultado. E isso vale, vocês sabem, para um tratamento de uma criança, para coisas da nossa vida, e a gente precisa sempre estar persistindo, a gente precisa ser persistente para que a gente alcance esses objetivos. E quando a gente persiste, a gente consegue alcançar. Às vezes a gente precisa de um ajuste, a gente precisa de um guia, a gente precisa de um norte. Quando a gente encontra esse norte, a gente consegue chegar lá onde a gente quer. Então, essa é a parte importante, não desistir, porque a luz no fim do túnel está lá. A gente só precisa enxergar para conseguir alcançar ela e dar um passo. Quando a gente der um passo, a gente consegue chegar. E são difíceis de seguir essas orientações. É difícil de colocar em prática esses ensinamentos que eu dou para que sejam feitos em casa. Não são difíceis, gente. É coisa muito simples, é coisa fácil de ser feita. Por que ele é tão complexo de às vezes conseguir entender? Porque depende de uma avaliação, eu preciso entender o que está acontecendo com essa criança, eu preciso ver quais são os sintomas que ela está apresentando, e a partir disso eu vou bolar uma estratégia para que seja feito, tanto em tratamento quanto em casa. E essa parte da casa é muito importante, a gente precisa muito observar essas questões, porque como eu falo, quando o atendimento é presencial, eu estou com o bebê por 1 hora na semana. O restante da semana, dos horários, dos dias, ele está em casa. Então, os pais precisam colaborar com isso. E é muito simples. As mães que fazem, que levam o bebê ao tratamento, sabem disso. São detalhes pequenos que fazem toda a diferença. E muitas vezes elas ficam impressionadas. Nossa, eu nunca pensei nisso. Como que eu nunca pensei nisso? Que isso podia estar causando a dor no meu filho. E aí elas mudam, elas realizam aí essa mudança, e a gente consegue atingir esse objetivo, consegue chegar aí no resultado. Então a persistência é muito importante, seguir as orientações é muito importante, porque está tudo mastigado, você só precisa fazer. E aí quando você faz, tudo muda. Então as mães veem que valeu a pena ali aqueles 5 minutinhos, 10 minutinhos, às vezes, de um exercício que foi feito no dia, para aquela criança começar a dormir bem e as noites ficarem mais tranquilas. Então é tudo muito simples, é tudo muito fácil, porque não adianta a gente propor uma coisa astronômica, uma coisa absurda de ser feita, uma coisa dificílima. Por exemplo, no consultório eu aplico técnicas que eu demorei mais de 6 anos para aprender. Então, quando eu entrei na formação de osteopatia, que foram 6 anos de estudo só de osteopatia, fora a minha faculdade de fisioterapia, a gente entra cru. Então a gente entra sem saber como fazer uma manipulação, como tocar num paciente de uma forma que vá promover ali uma melhora daquele quadro, aplicando uma técnica que é tão difícil. Então as técnicas osteopáticas, elas são difíceis de ser aplicadas, tanto que a gente tem muita cobrança dentro da formação. E não é todo mundo que conclui uma formação de osteopatia, é muito difícil. A minha turma, por exemplo, a gente entrou, acho que tinham mais de 70, 80 alunos. Se formaram na média de 30. Então, pela dificuldade de tanto que você tem que estudar e da dificuldade de aplicar as técnicas e de fazer acontecer, muitas pessoas acabam desistindo. E aí vem a questão da persistência. Quando a gente persiste, a gente consegue, a gente alcança, a gente chega lá.
E não tem como eu passar, por exemplo, para as mães, uma técnica que eu levei 6 anos para conseguir aprimorar, para conseguir fazer com que aquele toque fosse suave, fosse sutil. Então, as técnicas que são passadas para serem realizadas em casa são possíveis para que todas as pessoas realizem. Todas as pessoas têm a capacidade de fazer aquilo ali, mesmo não tendo estudado para aquilo, não tendo feito uma formação tão longa. Porque são técnicas que são feitas pelos pais, próprias para os pais realizarem, própria para os pais aplicarem em casa. Então, às vezes é um reposicionamento, é uma mudança de alguma coisa, é um estímulo, é um exercício. Então, é tudo muito simples, é tudo muito fácil. Tá? E aí, essa é a luz do fim do túnel. A gente realizar tudo isso para conseguir enxergar aquele ponto que está precisando, conseguir chegar naquilo que se deseja, né? Que é o bebê dormir bem. É o que eu sempre falo. Mais uma vez, bebê que tem dor não dorme bem. Então a gente precisa ajudar esse bebê a aliviar as dores dele para que ele durma bem, tá? Então, as mães de consultório, as mães de tratamento, de teleconsulta, de atendimento online, elas sabem que o desespero existe, a falta de ânimo existe, a depressão pós-parto existe, mas também existe uma luz no fim do túnel. Existe uma forma de melhorar. E o Encantador de Bebês está aqui para ajudar vocês a enxergarem essa luz. Porque, gente, são coisas muito fáceis de fazer, são coisas muito simples de serem realizadas. E a partir disso, tudo muda na sua vida. As mães dos meus pacientes, dos meus bebês, são prova disso. Que são coisas simples de serem feitas em casa que a gente consegue modificar todo o padrão. Modificar tudo que está causando esse desconforto, tanto para o bebê, quanto para você, quanto para o seu marido. E aí a gente consegue fazer aí, um sucesso do tratamento, tá? Seja um tratamento presencial, um tratamento online, que dá para a gente ter o resultado igual. A gente só depende de quando vai começar, de começar rápido e de não desistir, tá? Então, se você é aquela mãe que está com sintomas depressivos porque o seu filho não consegue melhorar, tá? O seu filho tem dor e você não sabe mais o que fazer, se o seu filho não dorme bem, se você está tendo problemas em casa com o seu marido por conta de todo o estresse que você está passando, se você fica constantemente irritada, se o seu corpo já não é mais como você queria que ele fosse, se você já não consegue se alimentar bem, tomar uma água, tomar um banho, saiba que você nunca está sozinho. Tem outras mães que passam pela mesma coisa e às vezes por não darem o primeiro passo elas continuam na mesma situação, e tem mães que estavam na mesma situação que você está e que hoje estão diferentes. Então essas mães modificaram a vida delas a partir do tratamento, a partir da melhora, a partir da redução das dores das crianças. Então, esses dias de glória, como é o título aí da nossa live, o tema da live de hoje, essas noites de glória foram possíveis graças a isso, graças a essas mudanças, graças a essa aplicação prática de tudo isso. E eu não estou falando da boca para fora. Eu estou mostrando para vocês que com exemplos verdadeiros, exemplos reais, que isso é verdade, que isso acontece, que essa mudança é possível e que a gente consegue aí ajudar mães a terem dias mais tranquilos. São provas aí que a gente tem de que a gente nunca pode desistir. E não é fácil realmente, eu sei a luta que vocês passam, o desespero que dá de ver uma criança sofrendo e vocês entram em desespero junto, porque aquela criança está com dor, está chorando, está vomitando, está com cólica e não está dormindo, e você está junto nesse desespero. Gente, eu costumo acompanhar também o Instagram das mães dos meus pacientes, tá? Então vocês podem ver aí que eu não sigo muitas pessoas,
Mas as mães dos meus pacientes eu sigo, porque eu gosto de ver as crianças evoluindo, eu gosto de acompanhar. Porque às vezes o bebê passa comigo, ele tem dias, ele tem semanas. E aí, a hora que ele completa 6 meses, ele está sentando, fazendo introdução alimentar, e eu vejo toda aquela bagunça no cadeirão, eu adoro. Aí daqui a pouco o bebê começa a engatinhar, começa a andar, e eu gosto de acompanhar tudo isso. Eu acho muito legal esse acompanhamento, eu estar presente ali. Porque às vezes existe algum sinal que o bebê está dando nesse desenvolvimento que me chama a atenção. E eu vou orientar essa mãe, eu vou corrigir, eu vou dar estímulos, eu vou dar orientações. Então o bebê, como eu sempre falo, isso eu sempre falo no consultório, o bebê que teve alta nunca vai deixar de ser meu paciente, sempre vai continuar sendo meu paciente, independente de qualquer situação. As mães me mandarem mensagem, Tatiane é prova, né, Tati? A Tati, qualquer coisa que acontece, ela me manda, eu passo orientação para ela aplica no Miguel e a gente consegue ver aí modificações. E às vezes eu vejo coisas, detalhes que as mães filmam o bebê engatinhando, andando, alguma coisinha que me chama a atenção. E eu vou lá e oriento, corrijo. Às vezes vejo algumas mães fazendo algumas coisas que dói o coração do tio, como usar o andador, por exemplo. E eu vou, oriento, mostro que tem coisas que a gente às vezes se fizer pode piorar, por exemplo, o uso do andador. O andador não é uma coisa nada funcional para uma criança, então a gente precisa evitar de todas as formas. E aí eu vou orientando, dando alguns pitacos, puxando um pouco a orelha às vezes, mas pelo bem das crianças e das mães. Ó, vamos ver o que elas responderam aqui. A Tati falou que estamos bem, o Miguel está bem, graças a Deus, está dormindo agora. Que delícia, né? Soninho aí, primeiro soninho da noite, provavelmente agora ele deve ter tomado banho, mamado e está dormindo. Ó, a Grazi, quando ele sofria, eu corria levar aí para ele dormir. Só assim aliviava todo aquele sofrimento. Indico para todo mundo, se eu morasse perto, a gente vivia aí. Em breve aparecemos. São mamães que moram longe, gente, que vieram até mim para realizar tratamento. E mesmo das vezes que elas não puderam estar aqui, eu ainda orientava e tinha muita coisa para fazer em casa. Tinha muito exercício, muita atividade que ajudavam essas crianças. A Tati também é uma prova delas aqui, ó. Verdade mesmo, suas orientações são ótimas. Todas que fiz até agora deram muito certo. E a Tati, ela realizou o tratamento completo do Miguel, ela trouxe ele para mim nas consultas e aí ele melhorou. E aí às vezes acontecia alguma coisa que preocupava ela. E eu passava essa orientação para ela fazer em casa, ela não precisou mais trazer o Miguel até mim. E aí com essas orientações o Miguel continuou bem, ele continuou melhorando. Então para vocês verem que as técnicas que vocês realizam em casa, que eu ensino, às vezes são coisas simples, que eu tive de experiência durante todos esses anos de estudo e de trabalho no consultório, e que eu pontuo aquilo ali, eu entendo o que está acontecendo com a criança, mesmo por vídeo, por foto, peço vídeo, peço foto, e aí a mãe realiza e tudo volta ao normal. Então realmente é bem importante isso e bem gratificante poder ajudar mesmo que de longe. Ah lá, Grazi, coloquei o B, mas ele não gosta de andador. Grazi do céu, ainda bem que ele não gosta. Joga fora isso aí. Gente, andador é até proibido. Já foi até proibido várias vezes pela Anvisa. Ele atrasa completamente o desenvolvimento do bebê. Ele mexe aí com questões da parte funcional na hora que o bebê vai andar, porque o bebê está no andador, ele está apoiado com o quadril, ele não está dando estímulo para a musculatura. Então aquela musculatura da pelve do bebê vai ficando flácida, ela não ganha força, ele não ganha equilíbrio. E aí quando ele começa a andar, ele apresenta muito mais dificuldade. Então eu já atendi bebês que chegaram no consultório para mim maiores, com dificuldade para andar, e o principal causador dessa dificuldade foi o uso de andador. Então, evita andador, joga fora andador aí, nunca compra andador, porque andador não ajuda em nada não. Ó, Tati, exatamente, deu banho, mamou e dormiu. Isso aí, que delícia. Ó, Grazi, o único doutor que socorre a gente de domingo a domingo no WhatsApp. Realmente, as mães chegam no consultório, hoje mesmo, um pai estava saindo, eu falei, se tiver dúvida me chama no WhatsApp, me manda mensagem no Instagram. Ele, até final de semana? Falei, até final de semana, já estou acostumado. E não me incomodo, gente. Se eu tiver com o celular ali, se tiver fácil para mim, eu passo uma orientação, às vezes por áudio, por mensagem. Às vezes eu estou em aula, estou em final de semana de estudos. Eu tenho intervalos também.
Então, nesses intervalos, eu já vou ali respondendo, vou ajudando os pais, que meu objetivo é ver criança sem dor. A Tati, ele tá rolando, não para mais no sofá, tem que ficar junto, daqui a pouco já está sentando. Isso aí, muito bem. E é isso que é importante, ver esses estímulos e ver cada fase do bebê, acompanhar cada fase do bebê e ver que ele está modificando padrões, ele está evoluindo de acordo com a idade dele, que ele está tendo uma boa evolução. Isso que é o legal. Então a gente tratar o bebê quanto mais cedo possível para que ele não pule nenhuma etapa. Então, por exemplo, aos 6 meses ele vai sentar, aos 9 meses ele vai engatinhar, aos 11, 12 ele vai andar. Uma tendência, tá, pessoal? É um período ali, entre esse período. Se a gente percebe, por exemplo, que o bebê de 9 meses não está querendo engatinhar, que ele já quer pular direto para andar, ele está pulando uma etapa. E essa etapa é muito importante para o desenvolvimento dele. Então, provavelmente, esse bebê sofreu algum tipo de alteração que não foi tratada. Muitas vezes, o bebê que engatinha de uma forma alterada, que não consegue engatinhar muito bem, ele teve, às vezes, até um achatamento do crânio, que não foi tratado. Então, a gente precisa avaliar esse bebê o quanto mais cedo possível, para que a gente dê esses estímulos, e aí tudo vai voltando a ficar bem. Olha lá, a Neia falou, benção, muito obrigado. Eu que agradeço, Neia. A Nayara, mãe aí, filha da Neia tá aí também, né, Nayara, mamãe coruja. A gente cuidando aí do Baby Noah. E com certeza aí mais uma mãe que tá tendo mudanças, tá observando algumas coisas já e que até o final do tratamento vai estar mais aliviada, tranquila, dormindo melhor. Gente, então é isso. As mães não precisam ter esse desespero, as mães não precisam passar por noites mal dormidas, não precisam ficar em processos depressivos porque não vem esperança, não precisam passar por nada disso. A gente está aqui para ajudar, a gente tem um método, a gente tem uma forma de melhorar, a gente tem orientações que podem ser seguidas que vão fazer com que seu bebê melhore de tudo, de todos os sintomas e durma melhor. Então, se você tem dificuldade para dormir porque seu bebê não dorme e o seu bebê tem dores, a gente precisa ajudar o seu bebê e a gente precisa melhorar essas dores para que ele comece a dormir melhor, tá? Então, melhorar refluxo, melhorar cólica são fatores principais para que o bebê tenha uma noite boa de sono. E aí você também, por consequência, vai ter essa boa noite de sono. Gente, obrigado mais uma vez. Outra live aqui concluindo para vocês. Então, a proposta que eu tenho feito de trazer pelo menos 2 lives por semana, ou 2 conteúdos mais completos, 2 conteúdos mais longos por semana para vocês, eu acho que tem ajudado, esclarecido muitas dúvidas. Às vezes as mães, por conta de horário, podem não estar presentes aí, mas eu sei que vocês estão acompanhando, porque os pais chegam no consultório falando para mim, eu não consegui assistir ao vivo, mas a live ficou gravada, eu assisti inteira depois. E tudo que você estava falando na live, o meu bebê estava apresentando. Então, eu deixo sempre a live gravada, porque eu sei que da rotina louca, que às vezes cada bebê tem um horário para dormir, para tomar banho, e aí a gente entende tudo isso, por isso eu deixo sempre salvo aqui para vocês assistirem a hora que vocês quiserem e levarem aí, compartilharem com outras mães, tá bom? Gente, obrigado, viu? A live vai ficar salva então aqui, todo dia a gente está trazendo conteúdos menores também, mas pelo menos 2 vezes por semana tem um conteúdo grande, extenso, que a gente pode falar, que eu posso explicar coisas importantes para vocês e que com certeza ajuda a tirar dúvida de muitas mães aí que estão sofrendo, que estão passando perrengue, tá? Então se lembrem, você não precisa passar por nenhum processo dificultoso na sua vida de mãe, no seu puerpério. Você não precisa sofrer no seu puerpério, você pode ter noites bem dormidas, pode ter noites boas de sono, você só precisa ajudar o seu bebê a melhorar da cólica e do refluxo para que ele durma melhor. Bom, semana que vem tem mais conteúdo grande para vocês, mas durante todos os dias a gente está tendo outros tipos de conteúdos aí informativos que com certeza vão te ajudar, tá bom? Compartilhe essa live que vai ficar gravada aí com outras mães, mandem, você sabe que existe uma corrente de mães e isso é uma coisa que eu aprendi pela experiência do consultório, o quanto o puerpério faz as mães se unirem. Então, mães que estão passando pela mesma situação, parece que viram quase uma seita. Elas têm uma conexão, assim, que eu não sei explicar de onde surge.
Então, compartilhe. Se você sabe que tem uma mãe que está sofrendo, que está passando por um processo depressivo, que está passando por situações difíceis, que não está conseguindo dormir bem porque o bebê tem dores, compartilhe essa live com ela. Pode ser que essa live seja um acalento para o coração dela, uma mensagem, uma resposta que ela está precisando de esperança. Tá bom? Então, espero vocês semana que vem de novo. Vou produzir mais coisas, mais conteúdos legais. E compartilhem, por favor. Tá bom? Boa noite para vocês.